Mas eu digo para as mulheres que elas são poderosas. O nosso início aqui na fazenda, meu pai já tinha adquirido essa fazenda em 1969 e aí meu pai começou a arrendar a fazenda para abertura de soja, isso nos anos 70. E numa ocasião meu pai comentou que iria arrendar totalmente a fazenda. Aí eu convidei uma irmã minha para vir para cá e assim a gente fez e permaneço até hoje. Olha, a decisão foi a proposta que eu tive na época com meu pai, que a gente ia revezar. Eu não iria ficar aqui direto, mas nós iríamos revezar. E foi feita dessa forma. E a minha irmã aí logo foi embora e eu fiquei na fazenda. Quando eu cheguei na fazenda, meu pai ele fazia a parte da pecuária. A parte de lavoura era feita pelos arrendatários. E daí nesse meio tempo, teve meu casamento, meu pai ficou muito doente, deu uma coincidência disso tudo. Aí nós começamos a assumir áreas de arrendamento. E começamos com uma área pequena e fomos crescendo e fomos retirando os arrendatários da propriedade. Na época a fazenda era bem maior, com a morte do meu pai houve uma cisão da empresa, todo o patrimônio do meu pai, houve uma cisão, então essa propriedade ela ficou dividida em 3. Aí a minha área eu assumi totalmente, então hoje a gente produz dentro da área total. Tá, em relação ao preconceito, eu falo da minha família, da minha experiência. Nós somos, eu e mais 2 irmãs, meu pai sempre foi um incentivador, ele nunca, vamos dizer assim, boicotou qualquer opinião e qualquer decisão. Ele sempre acompanhava, mas ele nunca foi um desestimulador. Com o meu marido, então, mais ainda, então eu tive todo o incentivo possível, assim, de fazer o que eu gostaria de fazer, ele sempre me incentivou, então não tive dificuldade. Eu lembro numa ocasião, quando eu vim para cá, acho que numa primeira viagem, eu parei num posto de gasolina, aí a senhora, ela que cuidava do posto de gasolina. Na ocasião ela falou para mim que não ia dar certo, imagine uma mulher vir para a fazenda. Mas eu não tive preconceito não, porque eu acho que não tenho que ficar parando porque tem preconceito, né? Eu não tive essa dificuldade, acho que eu não tinha isso na minha cabeça, sobre preconceito. O meu marido, ele assumiu toda a área de lavoura, né? Então, quando a gente decidiu assumir a parte de arrendamento, eu disse para ele que eu não tocaria a parte de lavoura. Que ele então tocasse, eu ficaria na área de bovinos e ovinos, que eu gosto muito dessa área. E ele tocou a lavoura. Não é que eu fosse alheia, mas eu fazia a parte administrativa, a parte de gestão, e ele era campo. Quando eu entrei na lavoura, eu não sabia o nome das pessoas, não sabia os contatos, eu era bem fora da atividade. Eu gostava. Mas, assim, estar lá no dia a dia era isso que eu não queria. Mas, tipo,
ficar à noite, cedo, esse tipo que eu tinha vivência disso, né? Todos os arrendatários. E aí o Zilmar foi repentino, ele faleceu, teve um infarto, então de um dia para o outro isso caiu na minha mão. E ele era muito companheiro, a gente tomava todas as decisões, tudo era decidido, detalhes da fazenda a gente decidia sempre junto. Mas aí consultei minha filha, na época ela tinha 14 anos, e ela disse que não, uma das opções era arrendar, fazer parcerias. E nós decidimos continuar na atividade, e assim foi feito, né? E tranquilo, aí foi embora, mas a falta do meu marido é presente sempre, porque eu sinto que algumas decisões, como ele tomaria, de que jeito, na fazenda ainda eu tenho alguns projetos que era dele, e ainda pretendo executar, né? Mas ele era muito empreendedor, então assim, muita coisa do que eu faço hoje ainda estava no projeto dele. Então, a Lívia, ela fez administração, então essa parte ela tem facilidade, mas a Lívia participa das decisões dentro da fazenda. Assim, ela é sempre consultada, ela sabe desde a contratar um novo funcionário, por que um saiu, por que um está entrando, desde esse tipo de detalhe, fazer uma compra. Ela participa assim, de todas as atividades, a parte do sistema da fazenda, ela participa assim, não é alheia ao andamento da fazenda. Olha, a minha equipe está querendo me afastar, sabe, do comando. Mas a equipe é ótima, eu toco uma fazenda tranquilamente, mas eu não consigo me ver assim, totalmente alheia. Eu acho que isso é um processo de aprendizagem. Muita coisa que eu fazia, gostava muito de fazer, hoje eu estou muito mais na parte administrativa. Eu gosto muito do dia a dia, de estar lá, de colocar a mão, da lida, gosto muito disso. E não estou mais conseguindo fazer isso. Eu acho que à medida que vai passando, eu também tenho uma idade, eu acho que é um processo natural de eu sair fora do sistema. Agora, quanto tempo isso vai levar, ainda não sei. Sobre o incentivo das mulheres, na verdade, a primeira vez que eu recebi um convite para fazer um áudio, um vídeo, uma entrevista, as pessoas com quem eu sempre não tomo uma decisão muito sozinha, eu faço geralmente umas consultas. As pessoas falaram que eu deveria fazer para justamente afirmando isso que você colocou, que é um exemplo, alguma coisa, se eu conseguir passar de melhor ou de bem, que isso seja possível, né? Então foi com essa intenção que eu me expus, não é o meu perfil de fazer isso, eu sou bem resguardada, até por medida de segurança, eu acho isso. Mas aí as coisas foram evoluindo e isso está acontecendo. Então, por isso que eu estou aqui, né, fazendo isso, participando com vocês. Mas eu digo para as mulheres que elas são poderosas, que elas são capazes, como qualquer, independente de gênero, as mulheres hoje as mulheres na universidade são a maioria, né? Então, muita coisa foi conseguida nesse tempo. Eu acho que essa parte de preconceito já passou, depende da mulher, então é possível com treinamento, hoje com a pandemia isso foi muito possível, né? Fazer aperfeiçoamento em casa, fazendo online vários cursos, então acho que é profissionalizar, sabe? A palavra, ser capaz, então você se aperfeiçoando, você tem domínio, você tem firmeza, você tem poder de decisão bem melhor, né? Aí não existe diferença, as coisas fluem.
né? Fica fácil, né? Essa diferença de trabalho é um posicionamento, acho que muito da mulher, e a mulher está se posicionando dessa forma. Então não tem problema, sabe? E eu vejo com os jovens a sucessão que está ocorrendo, tem muitas, a sucessão hoje, jovens vindo para o campo e se encontrando no campo, porque é uma atividade hoje que precisa bastante tecnologia. Eles têm facilidade, eu vejo com a minha filha a facilidade que elas têm de trabalhar com a técnica, né, de fazer análise de dados, a rapidez e agilidade que tem. E isso acho que para os jovens, eles estão vendo que dentro do agro isso é possível. E eles estão vindo, e ainda mais com o apoio dos pais, de avós. Então a sucessão se torna mais fácil, com menos conflitos que antigamente ocorria. E hoje está amenizando esses conflitos, principalmente porque tem empresas, né, que fazem essa parte de consultoria de sucessão, então fica muito mais light, assim, mais fácil, né?